Vamos conquistar? Amém? Glória a Deus, aleluia. Eu gostaria que você, se você puder escrever bem, senão você mentaliza, escolha 5 coisas que você quer conquistar este ano. Amém? Pode escolher mais, mas vamos falar só 5, né? Tá bom? Que você quer conquistar este ano. E desses 5 que você escolher, coloque assim aquele que tem mais prioridade. Amém? Vamos ver no final o que o Senhor tem aí para nós. Aleluias! Amém, glória a Deus. Amados, quando nós falamos sobre conquista com as pessoas, com aqueles que nós estamos cuidando, atendendo, lamentavelmente, a maioria das pessoas, elas dizem assim para a gente: você não conhece o meu problema, você não sabe o que eu estou passando, você não faz ideia do que é a minha vida. Creio que os líderes de GCs, os presbíteros, os pastores, né, todos aqueles que cuidam de pessoas já devem ter ouvido isso, que chegam diante de você e você está falando uma palavra para ela de conquista, de que você pode superar as coisas, mas ela está simplesmente olhando o tamanho do problema que ela tem e não o Deus que nós temos. E aí, o que acontece? Esta pessoa, ela acaba não permitindo que aquilo que você vai ensinar, aquilo que Deus vai ministrar na vida dela, faça uma mudança grande na vida dela. Por quê? Porque ela primeiro coloca o seu problema maior do que o poder de Deus, que tem todo o poder para mudar todas as coisas na nossa vida. Amém? Então, aí o que acontece? Você pode chegar no final do ano que passou, e eu creio que muita gente terminou o ano de 2022 com uma sensação de derrota. Sim ou não? Muita gente. O que almejaram, não conseguiram. O que começou ruim, terminou pior. Outros nem conseguiram findar o ano. É isso que a gente viu este final de ano. E não é só este final de ano. Basicamente, em quase todos os finais de ano você vê a pessoa dizendo assim: olha, eu fiz tantos planos, mas não consegui nada. Ontem eu estava de manhã no mercado e estava passando pelo caixa e um jovenzinho de 21 anos estava me atendendo e eu disse para ele: até que hora você trabalha hoje? Ele disse: olha, eu vou até às 7. Eu falei: ótimo, depois encerra, né? Eu falei: encerra o ano. Falei: que bênção, acabando o ano, né? E ele disse assim para mim: pois é, passou muito rápido, não consegui nada este ano. E aí veio ao meu coração perguntar para ele: você está estudando? Ele: terminei o 2º grau. E você vai continuar? Não sei, penso que não. Eu falei: então como é que você quer que 2023, para um jovem da tua idade, você possa alcançar alguma coisa? Lamentavelmente, muitas das pessoas não fazem aquilo que precisa ser feito. Elas querem que o ano traga tudo na mão deles, mas a virada de ano, amados, não nos traz nada. Somos nós que temos que correr atrás disso tudo, amém? Então não adianta nós virarmos o ano e achar que hoje, amanhã, segunda-feira, todos os nossos problemas estarão resolvidos, mas não estarão, porque os seus problemas, né, você vai ter que conviver com eles. Então a pessoa termina o ano da mesma forma ou pior do que começou, tá certo? Hoje iniciamos o ano de 2023. Independentemente de como estamos, eu creio que pela graça de Deus terminaremos este ano muito melhor do que começamos hoje, amém? Muito melhor.
Se nós tivermos a oportunidade de no final do ano pregar uma palavra aqui nesse culto, nós vamos se lembrar disso e vamos ver o que foi este ano. Porque realmente, se você não crer, se você não confiar, se você não tiver a coragem de começar o ano crendo que Deus vai fazer muitas maravilhas na tua vida, irmãos, você está brincando de ser um cristão, porque você não está confiando no Deus que pode todas as coisas. E eu quero nesta noite encorajar você a tomar este ano, através dessa mensagem aqui, dessa palavra, o que você vai fazer, como você vai fazer. Josué estava olhando aquela cidade quando foi surpreendido pelo anjo do Senhor. Em Josué capítulo 5, versículo 13 diz assim: e sucedeu que, estando Josué perto de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua, e chegou-se a Josué, e ele disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse o anjo: não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com o seu rosto em terra e o adorou, e disse-lhe: que diz meu Senhor ao seu servo? Entenda que não foi um anjo simplesmente que esteve com Josué, porque nenhum anjo aceita que alguém se curve diante dele, mas foi o próprio Senhor Jesus que esteve lá com ele. Então ele pôde receber aquela adoração de Josué. Então disse o príncipe dos exércitos do Senhor a Josué: descalça os teus sapatos de teus pés, porque o lugar que estás é santo. E fez Josué assim. Então o que ele faz? Traz para Josué o texto que eu li anteriormente, para que ele tomasse aquela cidade. Josué era muito recente a sua liderança do povo de Israel. Moisés era morto há pouco tempo. E é interessante que quando Josué ouve as instruções daquilo que deveria fazer para que se cumprisse a tomada de Jericó, e Jericó era a cidade mais fortificada que existia naquela região, e uma das mais antigas do mundo. Muralhas largas, altas. As pessoas não tinham como estar ali a não ser que fosse pelos portões. Josué, depois de ouvir de como deveria proceder, simplesmente obedeceu. Amados, o Filho de Deus, a primeira coisa que ele tem que aprender quando ele ouve alguma coisa é obedecer. Josué, ele não discutiu sobre a estratégia, mas: Senhor, essa estratégia vai dar certo? Esse negócio de rodear a cidade vai acontecer? Não, ele não discutiu isso. Também não perguntou, não discutiu sobre quantos dias deveria dar a volta na cidade. Mas 6 não é pouco, Senhor? Que tal a gente andar uns 10 ou 12? Ou quem sabe 2, porque dar uma volta nessa cidade com todo esse povo aqui é uma loucura. Não, ele prestou atenção. Nem cogitou sobre as muralhas, que era uma verdadeira fortaleza. Ele não cogitou, mas: Senhor, aquelas muralhas devem ter uns 12 a 15 metros de altura. Como é que nós vamos fazer isto? Também não quis dar uma mãozinha para Deus, explicando: olha, Senhor, vamos fazer o seguinte, para evitar todo esse negócio, porque era assim: além de dar a volta, eles iam precisar gritar. Lembra disso? Quando gritar, as muralhas vão cair.
E ele não quis dar uma mãozinha para Deus, dizendo assim: vamos fazer o seguinte, vamos para evitar um mico lá de a gente gritar e o negócio pode ser que não aconteça, vamos fazer o cerco na cidade, o povo vai passando fome, quando acabar a comida eles vão ter que sair, nós vamos lá e dominamos. Simples, como todo o exército fazia. O que ele não sabia é que Deus não queria nada daquele lugar para o seu povo. Amém? Às vezes o Senhor fala para você: livra-se disso. Olha, está começando o ano da sua vida, vai lá, faz uma limpeza em todas essas coisas na sua vida, na sua casa, tira tudo isso fora, joga fora. E você fala: mas será? Uma coisa tão simplesinha, por que eu tenho que jogar fora isso? Mas é que muitas vezes as coisas estão no nosso coração, no lugar que deveria ser só de Deus. Então Ele não quer que você simplesmente conquiste, Ele quer que você tire da sua vida. E hoje é um grande dia para você começar a fazer isso, tirar da sua vida. Porque pensa você uma coisa, Josué, ele não teve nenhum porém para com o Senhor. Nenhum porém. Mas também não teve. Será também não teve. Nenhuma dúvida. Ele simplesmente aceitou. Ele simplesmente ouviu. Tá certo? Porque no nosso caminhar, no nosso mundo aqui, gente, nós podemos alcançar vitórias com ou sem Deus. Concorda comigo? Nós podemos alcançar vitória com Deus ou sem Deus. Sim ou não? Conheço tantas pessoas que nem conhecem a Deus e são pessoas que já conquistaram muitas coisas. Amém? Conquista, né? Para isso, basta que você tenha lá uns planos bem definidos. Acho que temos irmãos aí que são consultores, irmãos que são coaches, sabem disso. Planos bem definidos, métodos para alcançá-los e meios necessários. Com isso você consegue alguma coisa. Sim ou não? Quem já conseguiu as coisas antes de você estar aqui no Senhor? Quem já conseguiu alguma coisa trabalhando, lutando, fazendo as suas coisas? Quem já conseguiu? Então é possível, não é possível? A diferença é que qualquer pessoa pode alcançar os seus desejos neste mundo, tá certo? Mas eu quero dizer para você uma coisa, que os ensinamentos naturais, o mundo está cheio através de homens e mulheres especialistas em todos os setores, mas nós não vivemos do modo natural. Nós vivemos no modo sobrenatural. Porque se você viver no modo natural, meu irmão, minha irmã, você continua andando no mundo. Porque você continua alcançando as coisas no teu esforço, no teu mérito, naquilo que você sabe fazer, naquilo que você estudou, naquilo que você praticou, e você consegue fazer. Mas nós, em Cristo Jesus, Paulo fala assim: não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, então não são mais as minhas vontades, não são mais os meus planos, não são mais aquilo que eu quero, mas é aquilo que Deus quer para nós. Você quer viver um 2023 sobrenatural? Amém? Esqueça o modo natural. Risca da sua vida isso. Quando as coisas vierem à sua mão para fazer, faça como se fosse ao Senhor e não aos homens, porque a sua recompensa vem do Senhor. Diz Colossenses 3, 23, 24. Você faz as coisas para o Senhor, no Senhor, não no seu modo natural. Então, você pode conseguir coisas naturais no teu esforço? Claro que pode. Grandes milionários tem aí pela terra, grandes homens de negócio, grandes homens cultos,
Eu lembro que quando eu estava na maçonaria, conheci homens muito cultos, de um entendimento maravilhoso. Quando eu conheci Jesus, eu vi que tudo aquilo não chega aos pés do sobrenatural de Deus na nossa vida. Amém? Amém? Meu Deus, é isso. Você pode ser culto, você pode ter vários conhecimentos, você pode ser uma pessoa bem firmada no conhecimento do mundo, mas você só vai conseguir aquilo que o mundo pode te dar. Mas em Cristo Jesus, você consegue aquilo que já está no céu separado para mim e para você. Aleluias! Amém? Então, voltando lá para Josué. Antes, porém, quero dizer uma palavrinha para vocês aqui. Efésios 2, 5, 6 fala assim: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha o que Deus fez para mim e para você, assim que você foi morto para esta vida e você foi ressuscitado pelo Senhor. Se estamos mortos para o mundo e Deus nos ressuscitou e nos assentou juntamente com Cristo Jesus nas regiões celestiais, então nós vamos buscar as nossas conquistas da maneira certa em Deus, no modo de Deus. Amém? Sabe o que você vai conquistar este ano? Da maneira de Deus. Tudo que você for conquistar este ano, pode crer que você vai conquistar no modo de Deus. Por quê? Porque você está sentado aqui, mas para Deus você está assentado nas regiões celestiais junto com Cristo. Então você não anda por aqui, você anda lá em cima. Então você vai conseguir as coisas de forma como Deus quer, como Ele vai te ensinar, e não como você tem aprendido. Sim ou não? Quantas pregações nós ouvimos este ano aqui, amados? O pastor já cansou de falar. Vocês são vencedores, vocês são libertadores, vocês são pedras preciosas de Deus, vocês são um povo separado, sacerdote real. Quantas vezes vocês ouviram isso? Então, para Deus, você é tudo isso. Mas a nossa cabeça, muitas vezes, nós estamos olhando aqui. E Ele está dizendo: olha aqui, olho para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem de que fez os céus e a terra. Então, erga essa cabeça. O 2022 já foi. Se você acreditava em algumas coisas que não aconteceram, paciência, glória a Deus, porque Ele sabe o melhor para nós. Então, levante a tua cabeça e vamos andando em frente. Amém? Aleluias. Mateus 6,33 fala assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Você está sentado lá com Jesus. Você vai buscar os quê? O reino de Deus, amado. Vai ficar andando aí nas migalhas que caem da mesa do Senhor? Não. Você é convidado para sentar à mesa do Senhor, para comer junto com o Senhor. Não é para as migalhas, é para as coisas grandes de Deus. Não é para tuas coisas grandes, tá, irmão? Porque às vezes você se frustra, porque você não alcançou algo que você tanto queria, mas muitas vezes aquilo ali só traria problema para a sua vida. Uma alma para Deus, uma alma para Deus é maior
coisa que você pode fazer do que qualquer coisa que você pode conquistar aqui na terra. Amém? Muito bem. Você quer ter conquista nesse novo ano? Amém? Como eu disse no começo da minha pregação, que chama Passos para as Conquistas. Eu quero deixar para vocês o que Deus ministrou para eu passar para vocês. É verdade que tem muita coisa que a gente poderia falar aqui, mas Ele me deu esses tópicos, então é nesses tópicos que nós vamos andar. Amém? Primeiro ponto, primeiro passo para você conquistar as coisas em 2023. Pedir perdão a Deus e liberar perdão aos que lhe ofenderam. Pastor, já começar o ano pedindo perdão? Jesus ensinou-nos a orar assim: e perdoa-nos as nossas dívidas ou ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, nossos ofendidos. Você quer começar um ano na glória de Deus, na graça de Deus? Perdoa. Josué 5:2-3 diz assim: naqueles tempos disse o Senhor a Josué: faze facas de pedra e torna a circundar segunda vez os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pedra e circuncidou os filhos de Israel no monte dos prepúcios. Josué tinha acabado de atravessar o rio Jordão, estava entrando numa terra nova, terra prometida, aquela que era para eles terem entrado 40 anos atrás. Mas o dia chegou, ele estava entrando. Só que aquele povo que estava entrando com ele eram os remanescentes, eram os povos que nasceu no deserto. Porque aqueles que saíram do Egito, com exceção de Josué e Calebe, todos tinham perecido nesses 40 anos de deserto. Aqueles tinham sido circuncidados, mas este povo que estava com ele ainda não era circuncidado. E este foi o primeiro mês do ano, quando eles entraram na terra prometida. E Deus queria que eles entrassem de uma forma limpos, porque a circuncisão, ela foi uma aliança que Deus fez com Abraão, amém? Que era para tornar todas as pessoas, se ela não se circuncidasse, ela ficava impura. Mas com a circuncisão, ela se tornasse aquilo que nós fazemos hoje quando nós aceitamos Jesus. A circuncisão hoje é no nosso coração, mas naquela época não era não. Então a coisa era mais difícil. Então Deus não queria dar uma terra prometida para um povo imundo. E eu não sei por que Ele disse isso para mim, mas eu quero falar uma coisa para vocês hoje. Eu, pastor Luiz, peço perdão para cada um de vocês por tudo aquilo que eu deixei de fazer por você, por tudo aquilo que eu ofendi você, por tudo aquilo que eu não fiz e poderia ter feito para a sua vida. Porque você, meu irmão, minha irmã, você é corpo de Cristo juntamente comigo. Então, neste primeiro dia do ano, eu peço perdão para você, em nome de Jesus. Se eu por acaso te magoei, se por acaso eu disse alguma coisa que você não gostou, que te magoou, que te chateou, eu devo ter feito isso mesmo, porque de vez em quando eu saio fora do normal. Vocês não pensam que eu ando aí com uma auréola na cabeça, tá certo? Não tem isso não, irmãos. De vez em quando a gente dá umas derrapadas aí, tá certo? Então, nesta noite, começando por mim, eu quero te pedir perdão em nome de Jesus, e libero perdão
para cada um de vocês, porque algumas pessoas também fizeram algumas coisas contra mim, mas como nós somos pastores treinados, treinado que eu digo, é acostumado a levar as mordidas, a gente até esquece, mas para evitar que o inimigo venha cobrar da gente, então a gente também libera perdão em nome de Jesus, amém? E eu te convido, e foi este o ponto que o Senhor me disse: se você tiver alguma coisa pendente com o teu irmão, se ele não estiver aqui, você pode fazer isso com Deus, mas se ele estiver aqui, você tem 2 minutos, 3 máximo, para levantar de onde você está e dizer para o seu irmão: me perdoa em nome de Jesus, e eu te perdoo em nome de Jesus. Hoje, deste lugar, não sai ninguém impuro para começar uma nova vida neste ano, em nome de Jesus, amém? Então, irmão, 3 minutinhos, dá para... E você, se tiver, tenha liberdade. Ah, pastor, será que se você tiver dúvida, vai no irmão e fala assim: meu irmão, também não é para ficar aí escrevendo um livro não, tá, irmão? Nós não temos tempo para isso, que tem bastante coisa aqui para falar, mas eu gostaria, porque eu não gostaria que ninguém saísse daqui hoje dizendo assim: ah, eu tenho uma mágoa no coração, porque as mágoas do coração, amados, abrem uma cova de morte, mas o perdão libera uma fonte de vida na nossa vida, amém? E eu quero fazer aqui um ato profético com o nosso irmão Fernando Tomitão, e pedindo perdão a ele, eu peço a toda a igreja, fisicamente, em nome de Jesus. Irmão, eu te peço perdão por tudo que deixei de fazer para você neste ano que passou, e te libero perdão por tudo aquilo que você fez e nem sabe na minha vida, em nome de Jesus, amém? Aleluias. Todo mundo sarado? Está tudo certo? Posso continuar a mensagem? Sim ou não? Amém, glória a Deus. Muito bem, se o primeiro ponto que Deus quer que nós, o primeiro passo que nós damos para conseguir a vitória, primeiramente, é nos limpar diante do Senhor, certo? O segundo ponto que Ele me disse para falar para vocês: seja grato. Efésios 5:20, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Josué, o que Josué fez? Josué 5:10, estando pois os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Isso nós fizemos aqui, né? Já na ceia do Senhor. O grande problema de nós não alcançarmos aquilo que Deus tem mais para nós é a nossa ingratidão, porque nós achamos, amados, que nós sempre merecemos mais daquilo que Deus nos dá. E a Bíblia diz que quando Jesus curou aqueles 10 leprosos, somente um voltou para agradecer a Deus, agradecer a Jesus o que Ele tinha feito. Isso demonstra que somente 10% dos que recebem as bênçãos do Senhor é grato. Lamentavelmente, nós olhamos sempre o que falta na nossa vida, nós não olhamos aquilo que o Senhor nos dá em abundância, porque a nossa natureza, que a gente ainda tem um corpo natural, é uma necessidade, é uma lista de coisas que não tem fim. Mas o Senhor está dizendo assim: em tudo dai graças.
foi um dia difícil. Obrigado, Senhor, porque eu estou aqui firme. O dia foi maravilhoso. Obrigado, Senhor, porque é um dia maravilhoso. Às vezes as coisas não chegam para nós no tempo certo, na hora que nós precisamos, e nós murmuramos: poxa, isso não chegou até mim. Mas Deus já tinha te dado um monte de coisas, já tinha te dado o livramento, já tinha acordado, renovado as suas misericórdias de manhã na sua vida, e você nem agradeceu. E quando chega no final do dia, você quer fazer umas contas que Deus te dá tudo e você nada, e se faltar alguma coisa você ainda reclama. Não, amados, a igreja do Senhor Jesus, o corpo de Jesus, o corpo de Cristo, é aquele que é grato por todas as coisas. Mesmo que isso te dá umas arrancadas no coração, mesmo que isso te traga algum prejuízo, mesmo que isso te faça alguma coisa que você não goste, mas seja grato, porque Ele diz: em tudo, em todas as coisas, e tudo é tudo, todas é todas. Então, se você tem uma mesa farta, glória a Deus. Se um dia a coisa está apertada e só está o arroz, feijão e o ovo, glória a Deus. Por que eu digo isso? Porque a gratidão enche o coração de Deus, a fé move o coração de Deus, mas a gratidão enche o coração dele, e nós devemos ser gratos. Você quer alcançar as bênçãos de Deus, as conquistas de Deus em 2023? Amém? Seja grato, não murmure. Amém? Vamos lá. Terceiro, tenha fé e confiança nos planos elaborados. Hebreus 11:6 fala assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Primeiro, João 5,15 diz assim: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Josué também teve fé. Então Josué, filho de Num, chamou o sacerdote e disse-lhe: levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes leve 7 buzinas de chifre de carneiro adiante do Senhor. E disse ao povo: passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado passe adiante da arca do Senhor. Se ele não tivesse fé, ele não teria cumprido isto que eu disse para vocês. Muitas vezes você tem os planos, você elabora, você busca o Senhor te dá a estratégia, mas falta em você, sabe, aquele passo. Quando os homens de Israel chegaram no Rio Jordão, o Rio Jordão estava alagado, e Deus fala assim: coloque os sacerdotes no meio do rio, segurando a arca. E só foi no momento que eles pisaram aquelas águas nas margens, é que o rio começou a se abrir. Você não consegue nada sem fé. Você pode estar com o seu coração limpo, você pode ser grato, mas sem a fé, você com certeza não vai conseguir. Porque a fé você crê naquilo que ainda não está pronto. Então você está idealizando os teus planos para este ano. Ah, pastor, eu tenho no meu coração, um dos planos para este ano, eu quero a minha casa própria. Amém? Tem gente aqui que quer casa própria? Eu também. Mas eu já começo a olhar o que é a casa que eu quero. Eu começo a idealizar ela.
Eu começo a ter fé. Porque se não for pela fé, amados, o que vai acontecer? O que vier está bom. Se você não sabe o que quer, qualquer coisa serve. Então, os teus planos para 2023, lógico, eu não estou nem falando aqui em orar, jejuar, tal, porque isso vocês já sabem tudo, não é esse caminho que nós vamos hoje. Eu quero trazer para vocês hoje a prática daquilo que Deus quer que você faça. É prática. Porque a oração, ela é extremamente importante, mas ela é dividida em duas partes: o orar e o agir. Amém? Então, que você tenha nos teus planos nesta noite, amanhã, essa semana, tá certo? Você já começa a colocar as coisas em ordem. As grandes empresas, amados, elas começam a preparar o semestre próximo do semestre anterior. Começam a fazer todos os levantamentos que eles precisam, começam a projetar todos os números, começam a buscar todos aqueles fornecedores que poderão fazer aquilo que eles precisam, porque quando começa um novo semestre, as obras começam. Então, pela fé, lá atrás, você realiza aqui o que Deus tem para você. Conseguiu entender? Fé nós temos, né? Tá certo? Claro que temos. Mas muitas vezes nós temos fé e oramos para que o nosso irmão alcance aquele desejo dele. Sim ou não? E muitas vezes nós não temos a fé para alcançar aquilo que Deus tem para nós. E o que eu estou dizendo para você hoje é para você. O que eu estou trazendo hoje não é para o próximo, é para você. Que você coloque em prática. Amém? Muito bem. O próximo passo: seja obediente. Barbaridade. Ah, Jesus. Seja obediente. Desde o começo da palavra de Deus, o que Deus sempre pede de nós: obediência. E nós, infelizmente, nós não somos obedientes. 1 Samuel 15, 22 diz assim: porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Ele que o obedecer é o melhor que o sacrificar, e o atender melhor é o que a gordura de carneiros. Josué também, lá no capítulo 6, versículo 16: e sucedeu que, tocando os sacerdotes pela 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Será que se fôssemos nós, a gente mandaria o povo gritar? Porque a gente olhando a escritura aqui, é bem fácil, né? É tão simples a gente criticar os patriarcas da fé, os erros que eles tiveram, né? Podia ter feito isso. Será que eles não enxergavam Jesus? Não, sabe? A gente tem essa mania. Mas o grande problema nosso é que nós não somos obedientes. Às vezes nós não obedecemos o nosso líder. Quem é líder de GC aí, que sabe das histórias, fala, ensina, tá certo? Semana seguinte, tá tudo igual. Mostra, traz todos os ensinamentos, o irmãozinho, a irmãzinha continua na mesma situação. E nós com Deus, será que somos obedientes?
Isso deve ser coisa da minha cabeça. Será que Deus está pedindo isso? Amados, Deus fala para nós através de várias formas, e principalmente pela palavra dele. E às vezes você abre a palavra e ele diz alguma coisa que para você, você fecha e fala: não, isso não é para mim, isso deve ser para o meu vizinho, para o meu irmão lá, mas isso não é para mim. Pela desobediência nós perdemos a comunhão com Deus. O pecado entrou no mundo, mas pela obediência do Senhor Jesus, eu e você podemos ter livre acesso ao Pai. Amém? Nós temos este livre acesso porque pela obediência de Jesus rasgou-se o véu de cima até embaixo, e nós podemos adentrar ao Santo dos Santos. Você crê nisso? Dá uma glória a Deus aí, irmãos. Eu não costumo manivelar as coisas para isso, não, porque isso tem que partir de você. Amém? Mas, amados, pela obediência do Senhor Jesus, que é o nosso exemplo, nós simplesmente temos acesso ao Pai. Agora o pastor vem aqui e prega para nós: meu filho, você tem que ser isso, você tem que fazer aquilo, é assim, é assado. Passa um tempo, ele está aqui de novo: meu filho, eu já falei aqui, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Vamos abrir o nosso ouvido e vamos deixar que esta obediência entre no nosso coração, e aí então nós vamos alcançar aquilo que Deus tem para nós. E o que Ele tem para nós sempre é o melhor. E talvez pela nossa desobediência, pelo nosso achômetro, nós deixamos de ter as coisas de Deus na nossa vida. Quando Adão desobedeceu a Deus, eu creio que foi algo muito decepcionante, porque quando Deus criou Adão, Ele não disse que foi bom, Ele disse que foi muito bom. Amém? Mas Deus tentou fazer todas as coisas, mas houve o problema. Quando Ele nos envia Jesus, que veio em obediência a Ele, e morre por mim e por você em morte de cruz, morte horrível, leva sobre a cruz, como foi dito hoje, todos os nossos pecados, derrama o seu sangue lá, para que os nossos pecados fossem pagos, e nós pudéssemos estar aqui livres de Jesus, livre com Deus. Se este exemplo não te ensina você a ser obediente, você não vai encontrar mais nenhum modelo de obediência em lugar nenhum. O pastor falou sobre a obra da cruz, lembra aquilo? No recadinho dele. Por quê? Porque esse é um exemplo para nós, é a obediência. Então você tem conquistas para este ano, não só para este ano, mas estamos falando deste ano. Então não seja desobediente, ande no caminho que o Senhor tem preparado para você. Para cada um de nós, Deus tem uma forma de cuidar, de tratar, de ensinar, uns de uma forma, outros de outros. Uns levam a jejuar, outros levam a ler, outros levam. Deus tem uma forma, Ele trata todo mundo igual, mas de forma individual, cada um de nós. E Ele levanta seus filhos, aqueles que Ele levantou para cuidar do seu povo, para trazer para mim e para você aquilo que nós devemos andar, de como nós devemos ser.
Então você não vai ser obediente porque o nosso pastor está dizendo que você tem que ser obediente, mas você vai ser obediente porque Jesus foi obediente, e Jesus disse assim: sede santos como eu sou santo. Então não desobedeça, irmãos. Nós precisamos ter uma igreja obediente ao comando de Deus, às ordens de Deus na nossa vida. E muitas vezes, para a gente obedecer, nós vamos passar por algumas situações. Jesus passou. Jesus foi batizado, saiu do batismo, o Espírito Santo conduz ele para o deserto para ser tentado por Satanás. Não diz que ele ia ficar 40 dias, mas a Bíblia diz que ele foi levado para ser tentado. Mas o inimigo deixou ele lá 40 dias para ver até onde que ele ia. E aos 40 dias ele foi tentado 3 vezes para ver, né? E ele, pela palavra, pela obediência que ele tinha, pelo compromisso que ele tinha em ser obediente a Deus, porque ele dizia que o trabalho dele era obedecer ao Pai, ele conseguiu a vitória. Seja obediente, e a tua vitória vai chegar em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Você pode dar glória a Deus bem alto aí, amado?